Olá, nobres candidatos. Vamos lá, vamos trabalhar hoje uma grande peça muito importante para a sua prova. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos trabalhar com o mandado de segurança. Uma peça muito boa para a sua prova, muito específica para o seu exame. E aí, vamos trabalhar um pouquinho o mandado de segurança. Bom, de forma bem objetiva, como é que você enxerga essa peça? Quando trabalhamos o conteúdo de mandado de segurança, a primeira coisa que tem que observar é o seguinte: qual é o nome desta ação? Mandado de segurança, o nome técnico é mandado de segurança individual ou mandado de segurança coletivo. Não esqueça que como que vocês vão enxergar a peça ser um mandado de segurança? Vocês vão enxergar ser um mandado de segurança da seguinte maneira: só em direito administrativo você consegue. Mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo. Então, se o mandado de segurança visa proteger direito líquido certo, o seu direito líquido certo você vai enxergar através, tecnicamente, de quê? Você vai enxergar através de uma violação de artigo de lei. Então, a história narrada vai demonstrar que houve para o Otício ou para o Caio uma violação de artigo de lei. Que artigo de lei é essa? Lei ordinária, lei complementar ou medida provisória. Quando violar artigo de Constituição, como foi na última prova, por exemplo, direito à saúde, tem algumas normas da Constituição que elas não são consideradas líquidas e certas. Porque na teoria lá da interpretação das normas constitucionais lá do José Afonso da Silva, essas normas precisam de regulamentação. Então, não é aquela norma constitucional que vai trazer a você liquidez e certeza do direito. Por isto, a minha dica pessoal é você, como é que você enxerga MS? É mole. Violação de artigo de lei. Com a violação de artigo de lei, você é amarrado a isso, o que você vai fazer? Você vai observar o caso concreto e vai olhar lá. Bom, qual é a violação aqui? É a violação da Lei 8666. Licitações. Ótimo. Então, eu enxerguei possibilidade de violação de artigo de lei. Para a CMS, não basta apenas ter dito líquido e certo. A história narrada e a ação vai ser proposta dentro de 120 dias. Então, para ser mandado de segurança, você tem que enxergar na história e, obviamente, no seu código, que aquela historinha narrada está batendo de frente com artigos de lei. Vamos pensar na Lei 8666. Está batendo uma regra de habilitação. Está batendo na regra do julgamento. Beleza. Agora você olha. Essa situação narrada aconteceu quando? Aconteceu um ano atrás? Então já passou 120 dias. Não cabe MS. Poxa, a questão não diz nada. Então está dentro do prazo. Então, mandado de segurança é para proteger dito líquido e certo dentro de 120 dias. Ok? Lembrando, normas constitucionais, essas normas que não têm a sua plenitude, porque elas precisam de regulamentação, porque o artigo diz que precisa de lei, ou são consideradas normas programáticas, como o título 8º da Constituição, em direito administrativo, saúde, educação, por exemplo, não são líquidas e certas, são direitos. Mas não são líquidas e certas, que eu preciso de uma lei para regulamentar todo o contexto que trabalha esse direito em si do nosso do próprio direito à saúde, à educação, por exemplo. Então, cuidado com esse enredo. Na última prova, por exemplo, todos foram muito bem, todos fizeram uma ação ordinária, porque não é mandado de segurança, é questão que envolve direito à saúde, quando você tem que fazer prova da doença, quando você tem que fazer prova da necessidade da medicação, quando a responsabilidade civil, mesmo sendo compartilhada, mesmo que o dever seja compartilhado. Então, nome da peça, como você identifica a peça. Bom, observados os dois requisitos objetivos, você tem que enxergar quem é o autor. O autor se chama-se impetrante. O autor pode ser qualquer um, pessoa física ou pessoa jurídica. Quando eu falo pessoa física ou jurídica, estou falando de pessoa física brasileira ou pessoa física estrangeira. E, obviamente, também se admite a possibilidade, tecnicamente, daquela pessoa jurídica não formalizada. Mas, em tese, qualquer um tem direito ao mandado de segurança. Bom, quem é o sujeito passivo? Quem é o impetrado? Quem é a autoridade coatora?
Na lei atual do mandado de segurança, a autoridade coatora pode ser um agente público, pode ser um próprio órgão público, pode ser um ente federativo ou pode ser uma entidade federativa. Seja ente, entidade, órgão ou agente, o texto disse isso. Se o texto disse isso, você vai colocar no réu o que a questão diz. Se for o prefeito que praticou a lesão, quem vai ser o réu é o prefeito. Se for o governador que foi o réu, que está aqui dito no texto, quem vai ser o réuzinho, quem vai ser o jeito passivo é o governador. Ou seja, quem são as autoridades coatoras? Órgão, agente, o próprio ente federativo ou as entidades administrativas. Bom, os delegatários também podem, depende do contexto, depende do conteúdo. Então, o delegatário que está ali na execução de serviço público também pode ser o sujeito passivo à autoridade coatora. Não tenha medo. Olhe o texto e enxergue quem é a autoridade coatora que praticou a lesão ou ameaça de direito líquido e certo e coloque no polo passivo. Se tiverem vários, vai colocar vários. Se tiver só um, é só um. Bom, você não vai colocar o ente federativo, não vai ter que substituir ninguém. Repito, se for o prefeito, é o prefeito. Se for o governador, é o governador. Se for o presidente, é o presidente. E vice-versa, a presidência, a governadoria, a prefeitura. Porque são órgãos e agentes que respondem por aqueles atos. Ok? Sujeito ativo, sujeito passivo. Qual é o rito desta ação? O rito é especial da Lei 12.019, da Lei do Mandado de Segurança. Então não esqueça que quando você pegar a lei do MS aí no seu vadimeco, você vai acrescentar que o rito é especial por esta lei. Mandado de segurança não cabe tutela antecipada, só cabe liminar, porque a lei do MS é específica para isso. Então, na lei do MS também só cabe liminar, está lá no artigo 7º da lei do mandado de segurança. Bom, então temos o autor, temos o réu, temos o rito e temos a liminar. Como é que você escreve a liminar? Você vai abrir um parágrafo para falar sobre periculum in mora e um outro parágrafo, fumus boni iuris. Você vai dizer que o periculum in mora é o período da demora e vai explicar qual é o perigo da demora daquela sua ação. Imagina se for uma licitação, por exemplo, o perigo da licitação terminar e a parte continuar sendo desabilitada ou ser desclassificada ou continuar fora da disputa. Qual é o fumus boni iuris? É a violação do direito líquido e certo, porque o fumus é o direito líquido e certo. Simples assim, 2 parágrafos se explica na petição. Bom, esta ação ela tem possibilidade de ser, ela só vai ser processada na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Então ela só vai ser Justiça Estadual ou Federal. Se for Justiça Estadual, o que você vai fazer? Você vai observar pelo réu, autoridade coatora, se ela tem foro de função. Como assim foro de função? Se ela vai ser processada inicialmente direto no tribunal, ou no STJ, ou no STF. É mole. Mandado de segurança contra qualquer governador de estado. Competência direto, TJ. Qualquer mandado de segurança contra prefeitos de capital. Direto no Tribunal de Justiça. E depois tem as competências do STJ e do STF que você enxerga onde? Lá no artigo 102, lá no artigo 105 da Constituição. Exemplo, mandado de segurança contra o presidente da República está no 102, vai lá para o STF. Mandado de segurança contra ministro de Estado, que já caiu várias vezes, competência do 105, STJ. Simples assim. Então no seu cérebro você vai pensar, ou é STJ, ou é STF, ou é primeira instância. Se for governador é TJ, se for prefeito é TJ. Sempre primeira instância. Não cabe em juizado, então é juiz de direito ou juiz federal. Simples assim. Feito esse contexto, você acaba de enxergar comigo. Temos o autor, temos o réu, temos o rito, temos a competência. Vamos para o mérito. Mandado de segurança, o candidato tem que explicar, dentro da parte do mérito, o conceito da ação. Explicar o que é mandado de segurança, quais são os artigos de fundamento do mandado de segurança. E o mandado de segurança está na própria lei do mandado de segurança, mais o artigo 5º, inciso 35, inciso 69 ou inciso 70, todos do artigo 5º da Constituição. Então, seja a lei do MS ou o próprio artigo 5º da Constituição que dá o fundamento da existência do seu
mandado de segurança. Com base nesse contexto, o que você pode enxergar comigo? Você pode enxergar que quando você explicar o conceito da ação, você tem que explicar o que é mandado de segurança. Você vai lá na Lei 2016, né? A Lei do Mandado de Segurança, e vai especificar, pegar direto ali, tecnicamente, qual é o artigo 1º específico, e você vai provavelmente transcrever o conceito do MS. Logo lá, dos artigos 1º até o 7º da Lei do MS, são os artigos mais importantes para você observar esse conteúdo da Lei do MS. Aí, vamos lá. Quando trabalhamos o mandado de segurança, não esqueça o seguinte: quando depois que você explicar o mérito, depois de colocar o nome da ação, você vai colocar em especial, lá na Lei 12.016 de 2009, você vai começar a explicar, fazer o nexo. Segundo parágrafo, nexo. Você vai ligar o fato que descrito no texto que gera uma possibilidade de CMS. Então você vai começar a narrar a história triste, a história ruim que aconteceu para aquelas partes naquele contexto. Vamos imaginar que a empresa foi desabilitada ilegalmente, com violação dos artigos tais 8666, né, merecendo assim o remédio condicional ao mandado de segurança. Depois que você mostrar esse nexo, que a história vai te contar, você tem que agora começar a explicar todos os direitos líquidos e certos. Então você vai começar assim: em relação ao direito líquido e certo da regularidade fiscal. Aí você vai falar, dando exemplo de licitações. De acordo com o artigo 27 da Lei 8666, em especial no artigo tal, a regularidade fiscal é assim: você explica, a regularidade fiscal copia, transcrevendo quase os artigos dentro dos parágrafos. No caso em tela, observa-se que essa regra não foi observada. Por exemplo, regularidade fiscal em licitações, a parte não pode pedir quitação de dívida tributária. Ela tem que ter, a lei não fala quitação, a lei fala regularidade. Então, imagina um edital que peça esta quitação de débitos tributários, uma certidão para isso. Se eu tenho uma regularidade, uma certidão positiva com efeito negativo, eu não posso ser desabilitado. Então, você tem que, vamos imaginar que fosse essa situação, é isso que você tem que narrar no contexto. Então você tem que explicar cada direito líquido e certo, tudo separado, em parágrafos separados. Se tiverem 30 artigos, não interessa, se vira, 30 artigos bem explicadinhos de cada direito líquido e certo. Depois que você explicar todos os seus direitos líquidos e certos, aí você vai fazer o quê? Aí o candidato vai agora, depois de narrar, você vai ter que dizer, explicar mais sobre o mandado de segurança. O que se fala mais do mandado de segurança? A ausência de prova pré-constituída. Abrir um parágrafo para falar da ausência de prova pré-constituída. E também não pode esquecer de que o direito líquido e certo seu, ele está sempre amarrado a princípios. Então aquele direito previsto em lei está amarrado a princípios. Então não esqueça que dentro do seu, depois que você fizer a explicação do direito líquido e certo, você vai amarrar a todos os princípios que 37 caput, artigo 2º da Lei 974/99, e vai fazer uma conclusão, que é o direito que tem que ser protegido no seu conteúdo. Então, MS, a ideia principal é você explicar o conceito da ação, o nexo causal, o próprio direito líquido e certo, a ausência de prova pré-constituída. Então, o seu mérito é dividido em 4 partes. 4 partes, que você pode colocar tudo em subtópicos, obviamente, sem ficar pulando linhas, sem perder muito espaço, porque você não tem muita folha para escrever. Bom, antes do mérito, você tem que abrir um tópico falando sobre o cabimento. Então você vai botar da tempestividade em tópico separado, vai pegar lá o artigo 23 da Lei 2016 e vai fazer um parágrafo dizendo que é a ação do tempestivo. Então, e essa tempestividade faz com que tenha ausência de decadência do mandado de segurança. Então a palavra tempestividade ou decadência. Eu colocaria os dois num tópico separado. O cabimento do MS você pode colocar dentro do mérito quando você explica o conceito da ação. E aí você tem um mérito bastante amarrado do seu mandado de segurança. Depois que você fizer isso, você vai para o rol de pedido. O rol de pedidos da petição inicial de mandado de segurança é mais simplório. A Lei 12.016 é mais simples, que, por exemplo, não tem citação, tem outra coisa. Então, como é que, seguindo o modelo e a ordem da lei, você vai pedir a liminar,
vai explicar para que a liminar, por que da liminar, quais são os fundamentos e quais são os artigos. Lembra que você explicou película imóvel e fumus boniuris antes? Você vai repetir agora aqui no pedido da liminar. Depois da liminar, você vai pedir notificação da autoridade coatora. Você vai dizer quem é a autoridade coatora e vai pedir a notificação da autoridade coatora conforme o próprio artigo 7º da Lei 2006 prevê. Está tudo no modelo, mas essa é a lógica. Se a autoridade coatora for um agente público ou um órgão público, você tem que pedir a intimação da pessoa jurídica que representa ela. Você vai pedir a intimação da pessoa jurídica. A intimação da pessoa jurídica, você vai pegar lá o modelo, a própria Lei 2016 prevê essa possibilidade. Vai delimitar a presença do Ministério Público, sempre bota o MP na história, a própria lei prevê. Não tem protestos por provas, não tem honorários, mas tem a procedência da ação, que é a concessão da segurança. Quando você pedir a concessão da segurança, tem que dizer para quê, por quê e quais artigos. Tudo que você explicou lá atrás no mérito, vai repetir agora na concessão da segurança. Concessão da segurança, do mandado de segurança individual para proteger de direito certo, com base nos artigos tais, em especial para proteger o direito líquido e certo ao devido processo legal e ampla defesa de um procedimento licitatório, amarrado aos artigos 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30. Estou dando um exemplo. Então, tudo que vocês colocaram no mérito tem que aparecer na concessão da segurança, no pedido da concessão da segurança. Para quê, por quê e quais artigos. Feito isso, você termina a petição. Não tem protesto por provas, mas tem condenação em custas e despesas processuais. Depois você pedir a condenação em custos e despesas processuais. Você não vai ter protesto por provas, você não ter honorários, você vai só fechar com o valor da causa. E o valor da causa tem que ter um valor numérico. Então minha sugestão é botar um valor fechado aí de R$1.000, que está ótimo. R$1.000 para efeitos fiscais, temos em que para definimento local e data de advogado. Então, o seu MS basicamente é muito menor, onde a maioria da pontuação vai estar presente lá, dentro do seu mérito, dentro do seu direito líquido e certo. Os assuntos de mandado de segurança mais corriqueiros da OAB foram no assunto de servidores e no assunto de licitações, assuntos de concessão e assunto de contrato. Então, no final das contas, são os temas mais importantes, ou seja, a gente enxerga tanto o conteúdo de licitações, de contratos e também na área de servidores. Um exame que caiu em mandado de segurança que envolvia a parte de concessão, foi bastante legal da FGV. Tivemos uma na área de contratos e uma outra, uma última mandado de segurança bem importante de licitação, sobre o projeto básico, sobre o projeto executivo. Então, esses são os assuntos bem importantes do direito material, é o ranking do MS para a sua prova. Então, para fechar, eu vou destacar para você que o mandado de segurança jamais se confunde com a ação ordinária. Porque a ação ordinária serve para qualquer objetivo e ela não tem proteção de direito líquido e certo. Você não escolhe uma ação ou outra, a questão vai te indicar. O mandado de segurança, a prova já é pré-constituída, não tem prova de perícia documental testemunhal no andamento de um processo. Porque o direito violado é aquele artigo de lei. E aí sim, se aquele artigo de lei violado estiver presente, olha o prazo. Dentro de 120 dias, não tem erro, mandado de segurança. Artigo de lei que eu digo, ordinária, complementar, medida provisória ou norma constitucional que não necessita de regulamentação, como por exemplo concurso público 37.2 da Constituição, como devido processo legal da Constituição. Não precisa de lei, já existem, já funcionam. Agora, aqueles artigos, aquelas normas programáticas que precisam de lei, não rola. Elas precisam de lei. Por exemplo, saúde precisa do SUS. Educação tem um plano, tem a lei de diretriz e base de educação. Então, cuidado. É assim que funciona, você não vai ter essa dúvida. Eu vou voltar a MS lá na peça do recurso ordinário. Vamos trabalhar o mandado de segurança lá no recurso ordinário e voltaremos com mais MS. E para finalizar, temos o mandado de segurança coletivo. Não esqueça do coletivo, nunca caiu.
são as hipóteses do inciso 70 do artigo 5º da Constituição, aquelas hipóteses onde aquelas pessoas jurídicas vão trabalhar para os seus substituídos, vão proteger direitos líquidos e certos para os seus substituídos, e aí os seus substituídos querem a proteção de uma legislação, de um direito positivado em lei. Tudo bem? Bom, isso aí. Então agora você pega um modelo no livrinho, você tem a visão clássica do mandante de segurança que jamais vai se confundir com outra peça. Sempre na mente, direito líquido e certo, dentro de 120 dias. Artigos de lei, dentro de 120 dias. Beleza? Então, a gente se vê na próxima aula com mais direito administrativo para seu exame de ordem, aqui, direto do nosso curso super intensivo para sua prova. Até já!